Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e aqui vamos nós, mais uma vez, com muita alegria, viajando pelas páginas do livro Obras Póstumas do nosso querido Allan Kardec. Eu, Henrique Parente, com muita alegria, como sempre costumo dizer, aqui, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, os sagrados microfones da Rádio Rio de Janeiro, que me dá a oportunidade de compartilhar com o amigo ouvinte, dá a oportunidade de estudar, refletir a respeito de assuntos que nos ajudam a olhar para o mundo de forma diferente. Essa é a proposta do cristianismo nascente e mesmo na atualidade, que é o mesmo cristianismo que existe desde a época do Cristo, apenas com a diferença dos tempos na questão do desenvolvimento tecnológico e também, de uma moral que foi aos poucos sendo acrescentada, modificada pela experiência humana. A gente ainda tem o cristianismo que nos dá um olhar para a moral, ou seja, a assimilação de uma cultura, de um comportamento, de uma relação consigo e uma relação com o próximo, que pode e deve ser diferente, respeitando tudo que existe, que tem sido conquistado a partir da própria experiência humana. Mas o cristianismo nos dá uma forma diferente da gente olhar as circunstâncias e as coisas tais quais elas são, para que a gente possa aprender com tudo isso, trazendo para a nossa vida e para a vida da coletividade qualidade, mas uma qualidade fruto de um bem que não causa dano para ninguém, não deve causar dano para si, não deve causar dano para outras pessoas. E é isso que nos traz aos microfones da rádio, ao longo desses anos, no caso aqui do Luz da Penumbra não, mas desde a época lá do Caminho do Senhor, há quase 30 anos atrás, quando me foi dada a oportunidade ali de participar dessas reflexões. E hoje aqui continuo nessa luta, neste novo ano, neste novo ciclo que se inicia para nós, que sempre vem com essa ideia, essa sensação de algo novo que está começando, pois a ideia é essa mesmo, porque a gente está se renovando sempre. Mesmo que a gente repise as coisas, a gente pode e deve olhar para as coisas de uma forma diferente. Pelo menos verificar se há algo diferente naquilo que a gente está vivenciando, mesmo que seja semelhante a coisas anteriores. A gente sabe que os dias se repetem, dia após dia, os meses após os meses, os anos após os anos, mas essa sequência, ela favorece a todos nós a respeito de uma necessidade de olhar para isso que a gente está vivenciando, que é semelhante ao que já foi vivenciado, se realmente precisa ser ou continuar sendo da forma como a gente tem feito, tem sentido e vivido. Então, se a gente, entendendo que a vida ela é múltiplice e que a gente tem uma proposta de vida, de crescimento, de amadurecimento, de ganho de qualidade, então é preciso estar sempre em movimento, e desenvolvendo as capacidades que existem na gente. E a gente entende que Deus nos proporciona a igualdade das oportunidades, que as diferenças existem por conta de outras variáveis, não da vontade de Deus ou daquilo que Deus nos proporciona. Daí Jesus, na parábola aos talentos, e não é à toa que é talento, que era uma moeda que tinha um significado, um valor maior do que as outras, então Jesus utiliza o talento como exemplo. Ele dá 5 talentos a um, que ganha outros 5. Para uma segunda pessoa, ele dá 2 talentos, que ganha outros 2 talentos. E para uma terceira pessoa, ele dá 1 talento, que este não ganha nada além, apenas enterra e devolve. A questão aqui não é analisar se a pessoa foi honesta e enterrou e devolveu. Não é essa a questão. E isso fica no cerne da parábola, quando Jesus entende que aquele servo ali não foi um servo bom, ele foi um servo mau,
Interessante essa forma como Jesus coloca a questão, porque era para ele movimentar os talentos e tentar ganhar outro talento com aquilo que lhe foi confiado. Então a vida é dinâmica, a gente precisa estar sempre em movimento, levando o que a gente aprende para frente, sempre, para que a gente possa, movimentando a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, poder olhar para eles e comparar aquilo que foi vivido, que está sendo vivido, e aquilo que a gente deseja viver. Não só em nós, mas também nas pessoas. Não para condenar, não para fechar a tampa, né? Não é essa a ideia, mas para estabelecer um senso crítico. Para que a gente, separando-se dos problemas, não sejamos um só com o problema, né? Que a gente faz muito isso, né? Então a gente tem um problema, uma dificuldade, e a gente se torna uma coisa só com o problema. Este é o momento da gente separar-se um pouco dele. Como se fosse uma difusão, porque a gente está meio que fusionado, usando um termo da psicologia, então a gente está meio, né, fusionado ali. Então a gente precisa construir, através de técnicas específicas, principalmente olhar para nós mesmos, olhar para a vida, olhar para aquilo que a gente realmente deseja, para entender um pouquinho que seja desse nosso estado, e nos separar um pouquinho, desfusionar, para que a gente possa ter condições de mudar e trazer para a nossa vida verdadeira e real qualidade. Então vamos aqui continuar o nosso estudo de obras póstumas, que trata da questão da divindade de Jesus, ou seja, das pessoas, né, desde muito tempo, que identificam Jesus como o próprio Deus, como o próprio Criador. E a gente, na doutrina espírita, entende que não é bem assim não. Aí Kardec vai trabalhando, porque a ideia não é simplesmente negar e dizer que não. É preciso caminhar através do raciocínio com o conteúdo que a gente tem em mãos e estabelecer um senso de comparação. Muitas pessoas têm medo de fazer isso. Como diz uma bela música do Guilherme Arantes, é o medo de mudar e achar o avesso. Nosso fim, nosso começo. Que, aliás, é o nome da música, Nosso Fim, Nosso Começo. Então, muitas vezes acontece isso com a gente. Então, a gente prefere deixar a coisa como está. E aí, né, a gente não cresce. Na vida, a gente corre riscos o tempo inteiro. E a questão não é a gente se projetar sem medo, fazendo tudo que der na telha. Nunca faria isso, dizer isso aqui aos microfones, né, de jeito nenhum. Mas é olhar para a vida, é sair, fazer o que a gente precisa fazer, é trabalhar, é estudar, é conversar e não ficar fechado em si próprio. É preciso estabelecer um contato, um diálogo não só consigo mesmo, mas também com as outras pessoas, sabendo que, muitas vezes, aquilo que vem de outras pessoas pode ser bastante diferente e nos abalar, mas isso também é positivo. Então vamos à luta. E aqui, vamos entrar aqui de novo, novamente nas páginas do livro, onde na questão que a gente está abordando, e que ainda não terminamos, né, é se a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras. E aí nós paramos aqui num determinado item e texto, que Kardec está colocando vários textos bíblicos e fazendo alguns poucos comentários até, por tão explícitos que esses textos são a respeito da negação entre Jesus ser o próprio Deus. Então Jesus sempre trata aqui nos textos Deus como sendo uma figura à parte, diferente dele, que ele está em união, que ele estabeleceu uma relação próxima com o Criador, mas que ele e o Criador são pessoas distintas. Então, das próprias palavras do Cristo, a gente vai percebendo isso aí, né? Já falamos a respeito dos milagres, se esses milagres provavam que Jesus seria o próprio Deus, e na decorrência dos textos que aqui analisamos, ficou dito que não, ficou claro que não. E agora Kardec aqui está trabalhando a questão das palavras, se essas provam ou não que Jesus é o próprio Deus. Então vamos nós aqui dar continuidade a partir desse texto aqui, ó. Disse-lhes, pois, Jesus: quando vós tiverdes levantado o Filho do Homem, conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas que como o Pai me ensinou, assim falo. E o que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado.
Isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 28 e 29. E mais uma vez aqui lembrando que pode sempre ter um ouvinte novo, que Kardec utilizou, né, a tradução de Sacy, na França, sua época, que tem um referencial também da maneira católica, da gente fazer a leitura dos nomes dessas pessoas importantes. Então ele respeita isso aí, chama de São João, São Marcos, São Lucas, São Mateus, nesse sentido, né? Se fosse uma outra escritura de influência mais protestante, em geral tá os nomes apenas Lucas, João, que é normalmente, que até como eu particularmente falo normalmente, mas aqui a gente respeita o que está escrito e vamos trabalhar isso aí, tá bom? Então, esse estava no texto segundo São João, capítulo 8, versículos 28 e 29. E agora outros, né? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São João, capítulo 6, versículo 38. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Assim como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São João, capítulo 5, versículo 30. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me deu que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, dão por mim testemunho de que meu Pai é quem me enviou. São João, capítulo 5, versículo 36. Gente, é tão claro isso, né? Como é que as pessoas têm dúvida? Pelo menos aquele estudioso que parte das próprias escrituras. Como pode ter tanta dúvida? Mas sigamos mais um pouco, querido amigo ouvinte. Mas vós, atualmente, procurais tirar minha vida, a mim que sou um homem, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto é, o que Abraão nunca fez. São João, capítulo 8, versículo 40. Desde que ele nada diz de si, que a doutrina por ele ensinada não é dele, mas de Deus, que lhe ordenou viesse torná-la conhecida, que não fez senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensinou lhe foi revelada por Deus, a cuja vontade se curvou. É claro que ele não é Deus, mas o seu enviado, o seu Messias, o seu subordinado. É impossível recusar mais positivamente toda assimilação à pessoa de Deus e determinar-lhe o principal papel em termos mais preciosos, diz Kardec. Não são pensamentos ocultos sob o véu da alegoria que só a força de interpretação possam descobrir. É o sentido próprio expresso sem ambiguidades. Podem objetar que Deus não quis descobrir a sua individualidade em Jesus, mas perguntamos: em que se funda semelhante opinião? E quem tem autoridade para sondar os pensamentos divinos e para dar às palavras do Senhor sentido diverso do que elas naturalmente encerram? Eu acho que essa questão de Kardec aqui é importantíssima para que a gente possa, assimilando esse conteúdo melhor, o melhor que a gente puder, né, entender, né, a maneira como o ser humano ele estabelece, né, os seus vínculos intelectuais e afetivos em torno de uma crença que acaba não tendo o fundamento que a gente até imaginava ter. Olha que coisa interessantíssima isso que Kardec faz aqui. Eu vou até repetir, e se o amigo me permite dar uma bicadinha aqui na água, porque minha garganta já está ressecada. Então, olha só, hein? Podem objetar que Deus não quis descobrir a sua individualidade em Jesus. As pessoas podem, né, ter essa liberdade. Mas perguntamos, e aí que vem, em que se funda semelhante opinião das pessoas em geral, né, que pensam assim, né, que Deus e Jesus são a mesma pessoa, quando os textos demonstram o contrário, né? Então,
em que se funda semelhante opinião e quem tem autoridade para sondar os pensamentos divinos e para dar às palavras de Jesus, ou seja, do Senhor, sentido diverso, diferente do que elas naturalmente encerram. Então, por que as pessoas fazem isso? E com que autoridade? As pessoas vão pegar as palavras de Jesus tão diretas, tão objetivas, e dar a interpretação que elas acham melhor para elas. Porque é assim que elas querem ser. Isso é realmente desconcertante. Difícil contra-argumentar. Não é impossível, mas difícil. Eu acho que talvez por conta de palavras assim, de coerências trazidas assim, é que aqueles discípulos, que não eram os 12, é claro, certa vez, ouvindo Jesus falar de um determinado assunto, disseram assim: é duro este discurso, quem o pode suportar? E esses vão embora, desistem de seguir Jesus. E aí que Jesus vira para os 12, que ainda estavam com ele, os 12, e diz o seguinte: vocês também não querem aproveitar e sair como estes aí estão saindo? E aí todos permaneceram onde estavam, calados. Pedro se manifestou como normalmente acontecia, e dizendo o seguinte: para quem iremos, Senhor, se temos visto e crido que Tu és o Santo de Deus? Até nessa passagem que eu estou lembrando aqui, a referência que é feita é de que Jesus é uma pessoa e Deus é outra. Olha que coisa, né? Espetacular. E continuando aqui. Além de que ninguém, considerando Jesus um Deus durante a sua vida, mas um Messias, não precisava ele se queria ocultar a sua divindade, senão calar-se. Entretanto, espontaneamente afirmou que não era Deus. Falsidade desnecessária a seu incógnito. E é notável que seja São João, o evangelista, sobre cuja autoridade principalmente se apoiam os que sustentam a divindade de Cristo, quem ofereça, em oposição a semelhante dogma, argumentos mais numerosos e mais positivos, como acabamos de ler ali algumas, né? Ou alguns, melhor falando. Provam-nos, as seguintes passagens que não inovam, mas reforçam as provas já expostas, patenteando a dualidade e desigualdade das pessoas de Deus e do Cristo. E aí, 2 pontos. E aí vem mais algumas coisas. Por esta causa, perseguiam os judeus a Jesus, por ele fazer estas coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai até agora não cessa de obrar, e eu obro também incessantemente. São João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Porque o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo deu ao Filho, a fim de que todos honrem ao Filho, bem como honram ao Pai. O que não honra ao Filho, não honra ao Pai, que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê em aquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim como também deu a ele, ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercitar o juízo, porque é filho do homem. São João, capítulo 5, versículos 22 a 27. Seu amigo ouvinte me permite uma particularidade, né, nas minhas reflexões. Eu acho isso tão bonito, esse termo filho do homem, seguindo aí, né, os estudos,
propostos por homens como Carlos Juliano Torres Pastorino, Herculano Pires, né, um que foi católico, né, depois mergulhou no mundo espírita e espiritualista em geral, o Herculano, que era espírita, e tantos outros, né? Esse termo filho do homem, ele significa que é o produto da humanidade, é o resultado final, né, de alguma coisa. Então, Jesus é um ser humano como nós, só que atingiu um estado de evolução que a gente não tem como calcular. Por isso que a gente o confunde com o próprio Criador muitas vezes. Isso aí é até compreensível. Mas é importante estabelecer, pelo bom senso, a distinção. Para que a gente entenda, né? Como o próprio texto nos afiançou aqui agora, né, de São João, magnífico, né? Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele independe de tudo que existe, ele existe nele mesmo, assim como também deu ele ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercitar o juízo, porque é filho do homem. Então, Jesus, nesse caso, ele age como diz Paulo, usando um termo paulino, né? Ele é um co-construtor. E a história de que ele também nos revela que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Paulo mais ou menos entendia bem isso aí, essa distinção, não fazia essa confusão que muitas vezes as pessoas fazem. E é importante, a gente pode perguntar, mas por que isso tudo? Qual a importância real disso tudo? O importante não é praticar o bem, etc e tal, essas coisas são confusas? Não, são importantes sim, porque quando a gente compreende bem o caminho que a gente está trilhando, a gente trilha melhor esse caminho. E ninguém nos engana. E até para a gente poder continuar praticando as obras do bem, é preciso compreender o caminho que a gente está trilhando. Isso não tem nada a ver com não confiar em Deus. Deus quer que a gente haja, como diz o próprio texto aqui. A gente precisa desenvolver essa vida divina em nós mesmos, mas não confundir essa vida divina como sendo o próprio Criador. Então, nós não somos feitos à imagem e semelhança, nos textos comuns, né, dizem de Deus, né? Mas, segundo os intelectuais desse campo da teologia, né, a palavra é Elohim. Elohim, ele significa espírito superior, um espírito elevado. Então, o homem é feito à imagem e semelhança disso que Jesus atribui a si próprio, filho do homem, ou seja, o produto da humanidade, que é o termo usado pelos hebreus, chamado Elohim. Então, é um espírito superior. E aí, no caso, superior mesmo. Não é só superior à nossa condição, é superior a todo o processo evolutivo. E é o que a gente chama de estado de pureza, que a doutrina espírita chama de espíritos puros. Aqueles que passam a fazer parte do conselho do Onipotente. Como a gente vê lá nas questões 226, que fala que a evolução não é infinita, do Livro dos Espíritos, e nas questões lá 562, 562A, que fala também das atribuições destes espíritos que alcançaram, né, o estado supremo da evolução. Eles fazem parte do conselho do Onipotente, ou seja, passam a ser, como disse Paulo de Tarso, co-criadores. Então não é difícil a gente entender a importância de sabermos a respeito disso aí, porque nos favorece o que? A nossa caminhada, para que a gente continue fazendo o bem, justificando para si próprio a importância de fazer esse bem e sabendo para onde a gente vai. Essa é a ideia. Querido amigo ouvinte, não deixe ninguém te enganar. Pense por si mesmo. Utilize esse conteúdo, utilize aquilo que ouve dos palestrantes, aquilo que lê por si mesmo, reflita, peça a Deus que o ajude a compreender. E quando sozinho fica difícil, recorra a outras pessoas, mas pense a respeito disso aí, para que exista essa liberdade, essa consciência da própria pessoa construir esse estado interior de desenvolvimento pessoal. Isso é magnífico, é brilhante. Isso não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com vaidade. É uma necessidade humana. Lembrando o mito, para a gente fechar aqui que o nosso tempo já está praticamente esgotado, é o mito da caverna de Platão, onde é dito ali por Platão que um homem se desprende das correntes que o prendem aos outros homens que estão lá na caverna e que veem a projeção da luz
da fogueira, daquilo que passa no mundo externo, que eles têm medo, não entendem que é aquilo lá, e a projeção que é feita na parede, eles interpretam ou compreendem como uma verdade absoluta. Só que, assim, do nada, entre aspas, um desses homens vai se soltando dessas amarras, dessa corrente, e alça a esse mundo externo, como se fosse o mundo superior. Esse homem nunca mais volta para essa caverna. Isso é uma metáfora que fala da nossa liberdade, da construção do conhecimento que existe a partir da nossa própria experiência. Mas eu vou ficando por aqui, agradecido pela oportunidade, e que possamos voltar na próxima, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje vamos encerrar as instruções dos espíritos com a mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, Ferdinand, Espírito Protetor em Bordeaux, 1862. Tem por título Missão do Homem Inteligente na Terra. Esse título aí, ele não deve estar se referindo a nós, né? Que nós não somos esse inteligente que achamos que somos. Vamos lá ver o que nosso irmão nos diz. Não vos envadeçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes deste globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudeste desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra. Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis, cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades,
E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de uma mão poderosa pode retirar-lhe o que lhe concedeu. Ferdinand, Espírito Protetor. E a mensagem anterior que nós estudamos no programa passado fala dos poderosos, mas fala de forma geral. Dentre eles, eu citei aqueles que têm o conhecimento como poder. E como eu disse, no capítulo 14, quando eu vou falar das riquezas, nós temos que incluir também a inteligência, o conhecimento, a sabedoria. Porque é uma arma que pode ser usada como arma ou um instrumento de progresso. Ou é um instrumento que pode ser usado como uma arma. Como ele dá o exemplo aqui do auxiliar de jardineiro. A enxada é um instrumento de trabalho. Ele tem que usar em benefício da terra, para arar a terra, depois facilitar o plantio e vida que segue. Agora ele pode usar como uma arma e agredir o próprio chefe lá, o jardineiro que deu trabalho a ele. Então, dentre as riquezas, os poderes dos quais nós nos vemos investidos pela natureza divina, numa determinada encarnação, é como isso, é como diz aqui, Deus nos deu um instrumento para ajudar o progresso da humanidade, ou de uma sociedade específica, de um grupo, já que ninguém tem o poder de influenciar toda a humanidade em um determinado ponto. Mas alguns vêm com determinadas incumbências, determinados instrumentos para facilitar o progresso, principalmente na difusão do conhecimento, seja do conhecimento intelectual, do conhecimento moral, filosófico, uma boa. Agora, nós que porventura, como ele diz aqui, tivemos a oportunidade de nascer no meio em que podemos desenvolver a nossa inteligência. Porque vejam bem, meus amigos, todos nós somos inteligentes, todos. A inteligência é um atributo do espírito assim que ele ingressa na humanidade. É o que distingue o homem dos outros seres que vivem no planeta. A inteligência. Deus não poderia dar mais inteligências para uns e menos para outros. Se ele deu a inteligência, foi igual a todos. Agora, com o passar dessas encarnações todas, desde a primeira encarnação que tivemos aqui até hoje, nós eventualmente fizemos bom uso ou mau uso da inteligência. E todas as coisas que nós tivemos de atributo para nós nos desenvolvermos, se usamos bem, aquilo vai ser continuadamente repetido, cada vez vamos ter mais e assim vamos. Agora, se usamos mal, nos vai ser tirado. É a parábola dos talentos. Aqueles que pegaram os talentos e usaram os talentos para gerar mais talentos, investindo, trabalhando, geraram, se arriscando, geraram mais talentos. O que o Senhor disse para eles? Se trabalhaste bem com o pouco, você receberá muito da agora em diante, vou confiar mais. Agora aquele que enterrou, não fez nada, ficou na dele lá, disse, não, você é um mau servo. Vai receber um, enterrou um, e mesmo esse um vai ser tirado, vou dar para aquele que tem mais, que ele sabe o que fazer com isso. Então, se todos nós recebemos nossa inteligência e usamos bem, vamos continuar recebendo, porque nós estamos sendo úteis para o processo evolutivo do planeta. Nossa inteligência está servindo para ajudar as pessoas que não têm a possibilidade, e aí sim, como ele diz aqui, de desenvolver a inteligência no meio em que vive, porque todos têm inteligência. Agora, uns nascem no meio em que os pais, a família, podem patrocinar a nós o estudo,
sem problema algum, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, aumentar o nosso conhecimento. Outros não, nascem com uma dificuldade por outros motivos, outros problemas que fazem com que nasça com essa dificuldade. Então, não vai ter como desenvolver a sua inteligência. Não vai aumentar os seus conhecimentos intelectuais. Mas tem aquela inteligência lá, que se for ajudada, vai se desenvolver. Vai se desenvolver. E quem é que pode ajudar? O que não está momentaneamente podendo usar a sua inteligência pelas circunstâncias difíceis que tem na vida. Aquele que tem a inteligência e pode usá-la, aproveitar a sua circunstância favorável. Então nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Eventualmente, esse que não teve oportunidade de desenvolver a sua inteligência por questões da sua vida, ele tem outros atributos que pode ajudar aquele que está com o atributo do desenvolvimento da inteligência. Cada um vai usar o que você tem de melhor para o progresso de todos, para o bem de todos. É assim que funciona essa engrenagem maravilhosa que é a evolução dos espíritos no universo. Então, quem é inteligente, não, que todos, como eu disse, todos são inteligentes. Aqueles que têm capacidade e possibilidade de desenvolver a sua inteligência numa encarnação, tem que pensar assim, bom, eu tenho este atributo, está me sobrando aqui, e se eu usar, não vai me fazer falta o que eu fizer. Não é uma massa de dinheiro que eu tenho aqui, que se eu usar, distribuir para todo mundo, acabou que eu fico sem. Não é saúde, porque também se eu abusar da saúde para ajudar os outros, de repente eu fico sem saúde. Agora o conhecimento, a inteligência, você pode usar à vontade. Não vai fazer, nunca vai acabar. Nunca vai acabar, ao contrário. Deus está vendo que você está usando bem aquele conhecimento, está usando bem a sua inteligência. Ele vai providenciar que você tenha mais. Eventualmente ele fará isso também com a saúde e com o dinheiro. Não há dúvida disso, não há dúvida que ele não vai. Mas é uma coisa mais fácil da gente desperdiçar. Porque nós não temos tanta capacidade de usar bem, mesmo que seja para ajudar os outros, a nossa saúde, dinheiro, etc. Porque, como eu digo sempre, praticar a caridade é uma coisa difícil, não é fácil, e nós podemos nos perder até neste processo. Agora, um conhecimento que por acaso eu tenho, que eu detenho, que eu aprendi, e aprendi com alguém, gente, alguém passou isso para mim. Eu não cavuquei a terra e achei aqui um conhecimento, uma sabedoria, que nem o cavuco possa achar uma pedra preciosa. Não, alguém me passou isso, ou diretamente, ou através dos livros, através da palavra, alguém me passou essa informação, esse conhecimento, desde os primeiros professores que eu tive lá no Jardim da Infância, até meus colegas de trabalho. Alguém me passou o conhecimento, então eu não posso ficar com uso exclusivo meu, ou usar, ou melhor, eu abusar disso em prejuízo das outras pessoas, tornando-as constrangidas, porque a minha vaidade, minha soberba, por causa do conhecimento, às vezes torna as pessoas constrangidas perto de mim. Elas ficam envergonhadas, pô, esse camarada sabe muito, eu vou falar pouco aqui, que sem querer eu posso falar uma besteira perto dele. Por quê? Porque eu estou dando demonstrações de intolerância com a pessoa que tem, por acaso nessa vida, não teve oportunidade de receber os conhecimentos que eu recebi. Então eu tenho que ter cuidado. Saber falar de forma que as pessoas compreendem, saber entender quando elas não falam corretamente ou escrevem. Se puder ensinar, olha, eu acho que é melhor fazer assim, mas com carinho, com jeitinho. Se não der para ensinar, não ensina então, porque você não está tendo facilidade de passar isso, que às vezes acontece. Você não quer constranger a pessoa, então tudo bem,
Por isso que eu digo, fazer o bem é difícil, não é fácil fazer o bem. Eu costumo dizer sempre, você já cansado de ouvir aqui, fazer o bem é muito difícil. Se fosse fácil, nós já estávamos fazendo há muito tempo. Fazer o mal é que é fácil. Todo mundo pode fazer o mal, até os maus. Então os menos inteligentes fazer o mal, que fazer o mal é a coisa mais fácil que tem. Então fazer o bem é difícil. Que a gente pode estar achando que está fazendo bem e de repente não está fazendo bem. Está prejudicando. Eu tinha um tio que falava isso. Às vezes você está achando que está fazendo um beija-flor e sai um morcego. Você está crente que e não é bem assim. Então tem que ter cuidado ao fazer o bem. E esse bem vale para qualquer situação, não só econômica, de saúde, você usar para fazer o bem, como a inteligência, o conhecimento. Tudo isso depende de jeito, trato. Então, por isso que tem que estar associado, essas coisas têm que estar associadas. A pessoa que, por acaso, ela não tem o atributo do conhecimento intelectual, por circunstância da sua vida que não pôde estudar, não teve tempo, ou até não teve gosto, vamos respeitar o gosto de cada um também. A pessoa não quer estudar, não quer... Tudo bem, é o gosto dela. Ninguém é obrigado a gostar de todas as coisas. Eu posso gostar de um tipo de música, outra pessoa não gosta daquele tipo de música. Eu não sou melhor que ela, nem ela é melhor que eu. Cada um tem seu gosto. Eu posso gostar de aprender alguma coisa, a pessoa não gosta de aprender. Não é? Entende? Então, eu, por exemplo, nunca soube cozinhar. A minha mulher é a melhor cozinheira que eu já vi na minha vida. Mas eu não sei. Eu não tenho gosto para isso. E nem por isso ela vai ficar chateada comigo. Porque eu não sei. O que ela sabe, eu não sei. Deve haver algumas coisas que eu sei que ela não sabe também, e vice-versa. Então a gente tem que saber se posicionar. Não abusar dos talentos que se recebe. Não enterrar, não fazer uso, mas também abusar desses. Na parábola Jesus não fala, mas podia ter um outro que usou aqueles talentos para prejudicar outros. Pior ainda, na parábola Jesus só fala do mau uso. Enterrou, não uso, enterrou. O outro tem também aquele que faz mau uso, prejudica terceiros com os seus talentos. Qualquer tipo de talento. Então, nessa mensagem, é a missão do homem inteligente na Terra. Porque a pessoa que vem com esse atributo, ela tem uma missão. Que Deus se fale dessas pessoas para difundir o amor que ele propõe. O amor através do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Esses dois conhecimentos estão aí para distribuir o amor. No momento em que você se dispõe a ensinar alguma coisa a alguém, é um ato de amor. Se a minha mulher um dia tivesse a paciência, coitada, de querer me ensinar a cozinhar, é um ato de amor, está me passando um conhecimento que eu não tenho dificuldade. Eu sou o cara mais desastrado que tem. Então, ela me quer ver longe lá, porque sabe que se eu, de repente, vou quebrar copo, vou deixar cair prato no chão, ela, coitada, não vai querer se envolver com isso. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de jeito para a coisa, ela ia me ensinar, quer dizer, é um ato de amor. Então, a gente tem que ensinar aos outros, isso é um ato de amor. Seja o conhecimento intelectual e seja o moral, com os nossos exemplos, com os nossos conselhos. Tudo é amor. Então, Deus põe aqui entre nós pessoas que têm esses instrumentos aqui para difundir isso. Agora, se fizer como esse auxiliar de jardineiro, usar isso para agredir os outros filhos de Deus, seus irmãos, você está agredindo o dono da horta. Como é que pode, gente? Então vamos usar os nossos atributos, nossa inteligência, com carinho. Não com parcimônia, temos que usar à vontade, mas com carinho. Como dizia São Francisco de Assis, faça com carinho, do mesmo carinho que uma mãe dedica ao seu bebê. Tudo com carinho. Vamos
tratar com carinho, passar o nosso conhecimento da melhor maneira possível, da maneira mais simples, da maneira mais fácil das pessoas entenderem e alcançarem aquilo que é importante para todos, para você que sabe alguma coisa e para aquele que vai aprender alguma coisa, e porque com certeza esta pessoa tem algo também para lhe passar e que você não sabe. Ninguém sabe tudo. Diz aqui, ó: não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Por mais que eu ache que sei muito, na realidade sei pouco. Perto do conhecimento que existe no universo, a gente sabe aqui um cisco, um grão de areia no deserto que a gente sabe. E acha que sabe, tu não sabe. Está aqui, a primeira frase dele é lapidar. Em palavras de hoje, está pedindo para a gente baixar a bola. E com carinho, com jeitinho, para quando rolar a bola para os outros, rolar a bola boa. Não é botar aquela bola bicuda que a pessoa tem dificuldade até de controlar. Então, é assim que eu acho que as coisas funcionam e precisam continuar funcionando. Eu, pessoalmente, gosto muito desta mensagem aqui, porque ela mexe um pouco comigo, né? Me faz rever muitos modos de agir. Mas tudo bem, vida que segue. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.